Olá pessoal, unidade 3 do curso de Introdução ao Estudo da História do semestre letivo suplementar da UFBA. A nossa aula de hoje e toda a unidade vai ser sobre o fato histórico. O texto de referência para essa unidade, texto base, é do livro de Antoine Prost, 12 lições sobre história, o capítulo Os Fatos e a Crítica Histórica. Mas tanto nessa aula como nas demais aulas eu vou usar outras referências. Vou usar o livro de K, o livro de Adam Schaff, o livro de Mark Bloch, e essas obras todas e talvez algumas outras vão ficar nas referências bibliográficas na descrição deste vídeo. Já vimos como o fato histórico importa para os historiadores que desde os primórdios da história, desde as origens, desde Heródoto e Tucídides, tinham uma relação com um acontecimento que constituía o ponto de partida da explicação das narrativas estabelecidas a partir da busca da verdade. Tanto Heródoto quanto Tucídides se debruçaram sobre acontecimentos do seu tempo, Heródoto sobre as guerras médicas, Tucídides sobre as guerras do Peloponeso, e esses acontecimentos foram tomados por ele como fatos que constituíram o esqueleto sobre o qual as suas narrativas, as suas explicações, a sua interpretação em torno dessa verdade que se constituía em algo relevante para a história, em algo relevante para a época, e portanto eles entendiam como algo que precisava ser compreendido, precisava ser estudado. Esses acontecimentos foram tomados por esses historiadores das origens como os fatos históricos que se constituíram então desde os primórdios no esqueleto sobre o qual os historiadores vão fazer as suas narrativas, vão produzir as suas interpretações. Desde as origens, o fato histórico é o ponto de partida de toda a história. No século XIX, entretanto, quando a história se ergueu em ciência, quando a história se transformou em ciência, quando enfim os historiadores se apartaram da filosofia, se apartaram das outras ciências humanas e constituíram um campo específico, os fatos passaram a ser aquilo que de melhor, aquilo que definia essencialmente o objeto da história, o trabalho do historiador, e portanto desde o século XIX até o nosso tempo há uma percepção no senso comum de que a história o trabalho do historiador é o trabalho de tomar os fatos do passado e sobre estes fatos do passado que aparecem para o senso comum como dados, né, como evidências por si só relevantes, como Edward Carr diz, como se fossem acontecimentos que estão disponíveis na tábua de um peixeiro, e e o historiador vai apenas ali e escolhe, né, esses fatos, né, o senso comum compreende que esses fatos são constituídos por si só, né, eles de alguma maneira se explicam por si só, e o trabalho do historiador é apenas objetificá-los, é apenas transformar estes fatos em narrativa. Vejamos, nós estamos falando de uma época, o século XIX, quando a história se constitui em ciência, uma época muito propícia para fatos. Como nós, historiadores, gostamos de dizer de algumas épocas, essa época em específico é uma época demasiadamente acontecimental, porque estamos falando de uma época em que houve a Revolução Industrial, que sucede à Revolução Francesa e que vem em seguida vivendo processos revolucionários, não apenas na França, né, não apenas na Inglaterra em relação à Revolução Industrial, mas processos revolucionários que tomam toda a Europa. Esses processos revolucionários, esses elementos que marcam um determinado tempo e que são relevantes, são percebidos pela sociedade como importantes, né, porque transformam a sociedade de uma maneira geral. O século XIX se constitui numa época muito propícia, muito importante para os fatos, uma época, como nós diríamos, acontecimental. Não por acaso, quando a história se ergue em ciência, os historiadores do século XIX têm um apreço muito especial para os fatos e a sua relação com os fatos, de objetificação dos fatos e a sua percepção de positividade desses fatos, de algum modo constituiu, em relação a esses fatos, uma ideia de que entre ele, o historiador,
que enxerga e o fato em si que seria um dado, né? Não há elementos de mediação. É como se os fatos precisassem do historiador para chegarem ao presente, né? Para se tornarem inteligíveis, mas esses fatos seriam dados que por si só estariam ali disponíveis para o historiador. Obviamente que essa percepção mudou, mas de alguma maneira a ideia de que a história se constitui de fatos é uma ideia incontornável da qual nenhum historiador pode se apartar. E nesse sentido, o senso comum trabalha com a percepção de que historiadores são aqueles que carregam sobre o seu ofício uma série de informações, e essas informações são a essência do trabalho do historiador, que são os fatos. Não raro, os historiadores, quando são convidados a intervir em debates públicos, a falar para a imprensa, né, a discutir determinados temas, são convidados porque o senso comum, a percepção que a sociedade como um todo tem do historiador, é que ele certamente tem algo a contribuir em relação a determinados fatos e muito pouco a dizer sobre temas que necessitariam de análise, necessitariam de interpretação. O que nós vamos ver que é um erro, né? Mas vamos insistir numa ideia que eu estou dizendo aqui, que de certa maneira o fato histórico é a matéria-prima do historiador. É o ponto de partida de onde o trabalho do historiador se desenvolve, é executado e se torna compreensível e diferente de outras ciências humanas. Qual é o critério de distinção de um fato histórico? Em relação ao passado, se nós não tivéssemos nenhum critério de estabelecimento do que é um fato histórico e o que não é um fato histórico, todo o passado podia ser tomado como acontecimental e, portanto, legitimamente possível de entrar para a história. Ou seja, o fato de eu ter saído de casa hoje, de vocês terem ido ao supermercado, terem ido à padaria, terem ido à farmácia, constitui na vida de cada um de nós um fato. Nós podemos narrar este fato como parte daquilo que aconteceu, daquilo que esteve inscrito no passado, né, que se processou e que, portanto, seria entendido como fatos que preenchem a nossa vida. A sociedade também é permeada de fatos. Um engarrafamento, um acidente de trânsito, uma partida de futebol. Há uma série enorme de acontecimentos que são acontecimentos, mas não necessariamente são fatos históricos. Né? São fatos do cotidiano, esses acontecimentos são fatos do cotidiano que podem ser noticiados pelo jornal, que podem ser retratados pela imprensa, ou podem ser descritos por alguém, narrados e também passíveis de entrarem em narrativas acerca do que foi esse passado visto por um observador, mas não necessariamente são fatos históricos. Qual é o critério que distingue um fato histórico de um acontecimento qualquer? Primeiro dizer que na história os critérios de objetividade em relação ao que se constitui como um fato histórico, eles também mudaram com o tempo. Edward Carr diz que o fato de que César atravessou o Rubicão é um fato histórico. Para nós, o fato de que o general Olímpio Mourão partiu de Minas Gerais no dia 31 de março para dar um golpe, para iniciar, para desencadear um golpe que depois o presidente João Goulart, é um fato histórico. Mas esses fatos históricos, eles não são naturalmente históricos. Ainda que em algum ponto alguém tenha percebido que este acontecimento modificou a realidade, né? Então, o movimento de César de atravessar o Rubicão significou uma mudança substantiva naquilo que era Roma, né? Ele parte para dar um golpe.
No caso do general Olímpio Mourão, há também um desencadeamento de um golpe que produz resultados, ainda que a sociedade perceba isso como algo relevante. São os historiadores que vão estabelecer, que vão firmar este acontecimento como fato histórico, e em torno deste acontecimento vão definir as explicações, os processos, quando observar e firmar quando se iniciam, né? Porque não se iniciam exatamente naqueles movimentos, às vezes podem se iniciar antes, né? E quando se concluem. E nesse sentido, o trabalho do historiador é um trabalho essencialmente subjetivo sobre um dado da realidade, que é o acontecimento em si, mas esse dado da realidade, esse acontecimento em si, não se constituiria em fato histórico se não houvesse um historiador para, diante deste fato, desse dado, diante deste acontecimento, firmar convicções, demonstrar por evidências, né, e por percepções variadas do produto desses acontecimentos, que este acontecimento em si é relevante, né, é fundamental, é importante, por diversos motivos que ele vai demonstrar. Eu falei aqui de acontecimentos que, digamos, de alguma maneira já inspiram a ideia de que são fatos históricos, mas poderia dizer de outros aspectos, de outros acontecimentos que teriam uma menor possibilidade de serem tomados, compreendidos como fatos históricos, mas foram assim estabelecidos, já que os historiadores afirmaram, demonstraram por diversos meios que aquilo era efetivamente um fato histórico. E aí a gente pode falar de diversas coisas, né? É, é, Podemos falar de por exemplo, né, em junho de 2013 nós tivemos as jornadas de junho, e as jornadas de junho como um todo, elas são por si só muito significativas, mas imaginem que no dia 6 de junho, quando a primeira manifestação se dá em São Paulo, ninguém imaginava no que é que iria acontecer dali por diante. A primeira manifestação organizada pelo movimento do Passe Livre, ela por si só não queria dizer muita coisa, né? Foi reprimida pela polícia, reprimida desproporcionalmente pela polícia, né? A partir dali se desencadeia um processo que vai conjugar cada vez mais gente, que vai alcançar outras cidades, e de algumas poucas milhares de pessoas que se reuniram naquele primeiro dia, né? Segundo as informações que nós temos, que observamos nos jornais, 2.000 pessoas reunidas no dia 6, depois há mais pessoas no dia 7, depois no dia 11 tem outras manifestações, né? Depois no dia 13 tem uma manifestação muito maior, a percepção da imprensa se modifica. Então veja, quem define que o acontecimento é iniciado no dia 6 e não no dia 13, quando há milhares de pessoas nas ruas, não é o acontecimento em si. O acontecimento não diz de si. Quem diz que o processo se inicia no dia 6 é o historiador. O historiador podia dizer que antes daquela data poderia ter tido um elemento desencadeador, né? Eu não conheço, em relação a este acontecimento em si, alguém que diga que há um outro elemento desencadeador que que depois passa pelo dia 6, 7, 11, 13 e por aí vai se aprofundando. Eu não conheço, mas pode ser que amanhã ou depois alguém observe que há acontecimentos relacionados ao dia 6 que são anteriores e que são, por exemplo, desencadeadores daquele acontecimento. E nesse sentido, essa pessoa que diz isso estabelece com precisão, com evidências, né, buscando a todo custo a verdade sobre aquele acontecimento, sobre aquele processo como um todo, pode dizer que este processo não começa exatamente no dia 6, mas em outra época. Em torno de outros acontecimentos também tem debates muito acentuados em relação a isso. Vejamos, por exemplo, né, lembre-se da aula que eu citei e mencionei, o livro de Edgar Dedeca como o livro que de alguma maneira inicia o revisionismo no Brasil, 1930, O Silêncio dos Vencidos. Edgar Dedeca diz que o fato histórico não é a tomada do poder pela Aliança Liberal e a deposição de Washington Luiz, que tinha
acabado de eleger o seu sucessor Júlio Prestes. Ele não diz que o fato histórico é aquele momento que é tomado pela maioria da historiografia como a Revolução de 30. Ele diz que esse fato histórico é anterior, é a criação do Bloco Operário Camponês em 1928. Então, vejam como há uma perspectiva diferente. O Edgar Dedeca firma essa perspectiva e escreve uma tese sobre isso, depois transforma essa tese em livro. A ideia de que o fato histórico não está em 30, mas em 28. Tenta vender o seu peixe, tenta vender a sua ideia, há debate sobre isso, porque a história não é objetiva, os fatos não falam por si, não estão estabelecidos de antemão. O fato só fala, se a gente assim quisermos entender, se o historiador os aborda, se o historiador indaga o fato, se o historiador firma em relação a este acontecimento uma perspectiva e convence a sociedade, convence os seus pares em primeiro lugar e depois o restante da sociedade, de que ali há um fato histórico estabelecendo um elemento de memória em torno deste acontecimento que é tomado depois como fato e entra para a história e passa a ser compreendido e discutido em vários aspectos. Então, os critérios de definição de um fato histórico, eles variam conforme o tempo e se modificam. Para dar um outro exemplo, em relação à Revolução Russa, a Revolução Russa, nós estamos falando da Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Em relação à Revolução de Fevereiro, durante muito tempo, a informação de que a Revolução tinha se iniciado, que um movimento que desencadeia uma greve geral em toda a Rússia tinha se iniciado num Dia Internacional da Mulher, era um dado conhecido, mas a percepção deste fato relacionado ao Dia Internacional da Mulher não tinha a importância que hoje tem. Que é a importância de compreender o papel que as mulheres cumpriram no desencadear daquele acontecimento, no desencadear daquele processo histórico que em poucos dias derruba o czar, e em alguns meses depois leva os trabalhadores, através dos sovietes, ao poder na Revolução de Outubro, dirigida pelo Partido Bolchevique, que conquistou a maioria dos sovietes. Então são os historiadores que definem nesses processos que são entendidos como acontecimentos relevantes, e às vezes acontecimentos que não são compreendidos como relevantes são também transformados em fatos históricos pelos historiadores, desde que eles firmem isso e convençam seus pares e depois a sociedade de que isso é relevante. Mas neste acontecimento em si, a Revolução Russa, há de alguma maneira elementos que já no ponto de partida levam à compreensão de que ali tem um acontecimento importante. Não obstante esse acontecimento possa ser percebido, a percepção, o critério de estabelecimento varia no tempo. Então, tanto mais as mulheres exigiram e fizeram a sua própria história e impuseram aos homens a necessidade de compreender o papel delas e às vezes o protagonismo, como neste caso aí, da Revolução Russa desencadeada no Dia Internacional da Mulher, a greve geral. E aí você vai ver por que as mulheres são protagonistas, porque os homens estão na guerra, porque elas estão no mercado de trabalho, porque elas têm que cuidar da casa, das suas famílias, porque elas têm que suprir, porque há escassez, porque há situação de muita penúria. Enfim, há uma série de circunstâncias que depois vão sendo adicionadas e compreendidas e vão conformando a matéria-prima do fato sobre o qual o historiador vai operar. Então, esses critérios de objetividade quanto a um fato não repousam num padrão fixo, eles variam e variam em diversos aspectos, sob diversas modalidades. Os fatos não falam por si. Vocês conhecem a expressão contra fatos não há argumentos. Eu não estou nem falando aqui, isso é uma parte para outras aulas, e nós já discutimos sobre a questão da verdade. Há, neste momento e durante toda a história, há muitos fatos inventados. Há muita mentira estabelecida que às vezes sobreviveu durante tanto tempo e que depois foi desmentida
né? Foi demonstrada como fraude. No tempo que nós vivemos, há ainda mais este tipo de fato que se estabelece e que ganha algumas correntes da opinião pública e demoram algum tempo para serem desmentidos, né? Porque afinal de contas, como Mark Twain dizia, enquanto a verdade calça os sapatos, a mentira dá duas voltas ao mundo. O que significa que nessa época, especialmente, em que as mentiras são instantaneamente viralizadas, né, popularizadas, em primeiro lugar, o trabalho nosso é reconhecer o que é um fato. Mas isso vai ficar para uma próxima aula, né? Reconhecer o que é a verdade, né? Mas ainda nesse outro terreno. Então há um termo, uma expressão que é a ideia de que contra fatos não há argumento. Claro que contra fatos há argumento. Em relação aos fatos, há argumentos, né? Porque é isso, porque não há. Nenhum fato repousa num padrão fixo, não é objetivo isso. Então, em torno de um fato, você tem argumentos, tem interpretação, estabelece conceitos, formula hipóteses, pode modificar a percepção desse fato, como, por exemplo, Edgar Dedeca tenta fazer na sua obra, né, ao deslocar o que era compreendido como fato em 1930 para um período anterior, né, e tenta dizer que aqueles que assumiram 1930 como fato histórico estavam comprando o discurso do vencedor, é a tese dele, né, que nós já discutimos, é uma tese sofisticada, mas não se sustenta pelas evidências, né? Então há diversas formas de você abordar um fato, discutir um fato, firmar convicções, testar hipóteses, estabelecer conceitos, e a história se desenvolve por diversos meios. Vamos ainda ficar em torno da Revolução de 30. Então vejam, 1930 não é uma revolução em si. Quem diz que é revolução são os historiadores. Inclusive, há quem não diga que é uma revolução. A maioria da historiografia assume que 1930 é uma revolução por diversos motivos, né? E há várias formas de compreender aquela revolução de 30. Mas o acontecimento de 30 em si é exatamente um golpe. Um golpe de Estado desencadeado pela Aliança Liberal, né? Pelas forças que tinham sido derrotadas na eleição de 1930, as forças das oligarquias dissidentes mineira, gaúcha, paraibana e outras oligarquias que rompem e desencadeiam um processo de ruptura que depõe o presidente da República, o Washington Luiz, e impedem que o seu sucessor, que tinha sido acabado de se eleger, derrotando Getúlio Vargas, tome posse. Então, em si, o acontecimento está mais próximo do golpe, mas mesmo essa ideia de golpe precisaria ser firmada. Não há uma naturalização do acontecimento. Então nós não podemos dizer que 1930 é um golpe, naturalmente, senão firmando convicções, testando hipóteses, levantando evidências e provando que aquele acontecimento pode ser dito como um golpe. Mas em relação a este acontecimento em si, mais do que um golpe, o que os historiadores perceberam é que há um processo de transformação qualitativa profunda na sociedade brasileira, e aquilo que começa como um golpe, né, se transforma numa revolução. E isso em relação a outros tantos acontecimentos. O próprio golpe de 64, né, que derruba João Goulart, não é naturalmente um golpe, né? Há muitas evidências de que são golpe, é óbvio, né? Mas é o historiador que firma aquele fato, que lhe dá nome, que estabelece convicções sobre aquela informação, porque essa informação não é um dado da realidade. A gente fala que a gente levanta em relação ao passado dados, mas é uma forma de dizer, porque em relação a esses dados nós tomamos uma interpretação, então de alguma maneira nós também construímos, como os sociólogos costumam dizer, né, em relação ao passado, em relação ao trabalho deles, nós vamos construir os dados. Nós não dizemos nós vamos construir os dados, nós dizemos nós vamos levantar os dados. Mas nós sabemos que os dados não são objetivos, né? Eles podem ser levantados, porque há conjuntos variados de evidências, mas esses dados são compreendidos por nós, que juntamos eles, que firmamos uma narrativa e
depois estabelecemos uma convicção sobre aquele acontecimento, às vezes nomeando, né? Como é o caso das revoluções, né? Ou dos golpes que nós estamos tratando aqui. Então o historiador indaga os fatos, né? Porque eles não existem por si, eles só existem porque o historiador os aborda. O historiador é, em primeiro lugar, um selecionador. Ele seleciona os fatos, né? Então eu falei aqui, o passado é revestido, é constituído de inúmeros acontecimentos que estão na nossa vida e a maioria esmagadora desses acontecimentos não tem nenhuma importância como fato histórico. Mas digamos que um acidente de trânsito que podia ser uma coisa comum, né? Às vezes desencadeia um processo que leva a uma convulsão. Nós vemos situações de comunidades, né, de várias cidades que reivindicam passarelas, que reivindicam redução da velocidade, que reivindicam muitas coisas dos poderes públicos e que ocasionalmente se movem e às vezes criam manifestações e às vezes até rebeliões em função de um acontecimento que na nossa sociedade é de certa forma um acontecimento banal, um acontecimento comum. Um acidente de trânsito, né, e muitas outras coisas, às vezes o assassinato numa sociedade tão violenta como a sociedade brasileira, né, morrem pessoas, né, e infelizmente a gente naturaliza esses acontecimentos, né, toma-os como banais, né, todo dia morre uma pessoa negra da periferia, né, e isso entra nas estatísticas. Mas ocasionalmente uma situação dessa pode desencadear um processo de rebelião, um processo de revolta, como foi o caso de junho, né? Não estou falando de que ninguém morreu no ponto de partida, mas assim, o aumento da passagem em 20 centavos, ninguém imaginou que fosse desencadear aquele processo todo. E este processo se desencadeia e os historiadores percebem onde é que está a origem disso, né? Onde é que está a origem, né, dessa movimentação, né? E assim, eu falei do dia 6 de junho, mas se quiséssemos buscar mais remotamente, a gente ia ver nas manifestações de Florianópolis, nas manifestações de Salvador em torno das passagens que criam os movimentos que reivindicam o passe livre, né? E por aí vai. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que o historiador seleciona no passado aquilo que lhe parece relevante e ele reúne uma série de informações, uma série de evidências que passam a constituir a matéria-prima de onde ele desenvolve a sua análise, a sua narrativa. Então o historiador é um selecionador, e a definição do que é fato histórico, e do que é e o que não é, parte essencialmente da interpretação. Portanto, o historiador que interpreta, ele o faz subjetivamente, o faz do seu próprio tempo. Então, cada tempo, o que é um fato histórico também muda, também se transforma. Voltando atrás, porque os critérios de objetividade não repousam num padrão fixo. Isso se transforma e o historiador interpreta, firma em relação a esse fato convicção a partir do seu próprio tempo, lembrando a expressão de Eric Hobsbawm, que dizia que cada geração coloca para si novas questões sobre o passado. E essas questões buscam conceitos, se valem do acúmulo e do progresso daquela ciência específica, no nosso caso da ciência histórica, e também estão inseridos na sociedade, percebem de maneiras diferentes os acontecimentos. E depois, num determinado momento, nós vamos discutir a história dos conceitos. Então, porque o próprio conceito de revolução, o conceito de burguesia, o conceito de operário, o conceito de proletariado, esse conceito varia, mas nas mãos dos historiadores os conceitos são essenciais para estabelecer pontos de vista que podem aproximar acontecimentos que são muito distintos e que de alguma maneira são explicáveis dentro de determinadas categorias, que ainda que percebendo as particularidades de cada momento, estabelecem princípios gerais para explicação. Bom, então o historiador trabalha com a interpretação, e o ponto de vista em relação a um determinado acontecimento, ele
está dado nos documentos. Ele é um dado da realidade, no sentido de que o historiador só opera sobre fatos do passado se ele tiver acesso aos documentos que dizem desse fato. Então a gente pode ter, em relação a uma infinidade de temas, algumas perspectivas, algumas desconfianças, mas essas perspectivas e essas desconfianças não podem se estabelecer como história se não há documentos que nos permitam dizer sobre determinada coisa. Há muitos temas que são indagados por cada presente, que cada presente muda seu ponto de vista em relação ao passado, porque as questões estão colocadas no presente, e é legítimo que cada presente indague o passado de uma maneira diferente, mas mesmo com toda indagação, o passado tem a última palavra sobre o trabalho do historiador. Porque por mais que subjetivamente a gente indague o passado, por mais que o nosso ponto de partida seja o presente em relação ao passado, o nosso trabalho é de recuperação, recuperação é uma forma de expressão, porque a gente não recupera, mas o nosso trabalho é tomar o passado como ponto de partida da nossa explicação. E por mais que a gente faça isso do presente, não é o presente que define o passado. Nas próximas aulas nós vamos ver essas questões distintas, da ideia da objetividade e da subjetividade, como elas foram compreendidas pelos historiadores que, de correntes diferentes e de tempos distintos, se degladiaram, debateram sobre a importância maior ou menor do sujeito que pergunta, do subjetivo e do objetivo. São correntes distintas. Então eu paro por aqui, a nossa primeira aula dessa segunda unidade sobre o fato histórico. Depois nós daremos seguimento, aprofundando, utilizando desses autores que eu falei. Não falei de Ginsburg, mas Carlo Ginsburg também está, especialmente do livro dele, O Fio e os Rastros, verdadeiro, falso, fictício, que é tema de uma próxima aula nossa.